Olá, pessoal. Professor Paulo Ricardo de novo aqui. Dessa vez a gente vai falar sobre os divisores, né? Então, para iniciar nossa aula, a gente tem um pequeno perguntazinho aqui. Diz o seguinte: Ana está montando pacotes com balas. Ela tem 45 balas de morango e 30 balas de hortelã. Sabendo que Ana colocará a maior quantidade possível de balas em cada pacote, de maneira que todos os pacotes possuam a mesma quantidade de cada tipo, então tem as perguntas. Quantas balas ela colocará em cada pacote e quantos pacotes de bala ela vai montar? Então, a pergunta é muito simples. Ela tem 45 balas de um tipo e tem 30 balas de outro. Então, ela quer dividir isso aí em partes iguais em cada pacote de cada tipo, de maneira que dê a maior quantidade possível de balas em cada pacote. Então, antes da gente responder essa pergunta, a gente vai estudar um pouco sobre os múltiplos, né? Então, descer aqui a tela. Então, o múltiplo não, divisores, né? Então, a gente vai estudar hoje um pouco sobre os divisores. A gente viu na aula anterior os múltiplos e você multiplicava. E divisor você vai fazer o quê? Vai dividir, né? Então, os divisores de um número são os números que conseguem dividir aquele outro número. Por exemplo, qual... Opa, aqui. Divide mais aqui. Peraí. Qual os divisores de 12, por exemplo. Vou começar devagar, de 12. Então, tem que ser todos aqueles números que dividem o 12. Quem é que divide o 12? A gente chama os divisores de desão. Antes não era o emissão, agora é desão. Os divisores do 12 é quem? Quem é que divide o 12? O 1 divide 12? Divide. O 2 divide 12? Divide. O 3 divide 12? Divide. O 4 divide 12? Divide. O 5 divide 12? Não. O 6 divide. O 7? Não. O 8? Não. O 9? Não. O 10? Não. O 11? Também não. O 12 divide. Pronto. Então, esses daqui são todos os divisores do 12. Agora, pessoal, observe o seguinte, né? Que o 12 dividido para 1 é 12. Por isso que 1 divide. O 12 dividido para 2 é 6. Por isso que o 2 também divide. O 12 dividido para 3 é 4, né? Por isso que o 3 divide. Agora veja que o 4 divide 12, porque o 12 dividido para 4 é 3. O 6 divide 12, porque 12 dividido para 6 é 2. E o 12 divide 12, porque 12 dividido para 12 é 1. Então, observe uma coisa aqui interessante. 12 vezes 1, 12. Então, 12 vezes 1, 12. 6 vezes 2, 12. E 3 vezes o 4, 12. Isso daqui tá parecendo que quando eu tenho dois números, que quando o resultado da multiplicação entre eles é um outro número, os dois dividem ele. Por exemplo, o 3 vezes o 4 é 12. Então, tanto o 3 quanto o 4 é divisor
do 12, né? Observe que anteriormente, na hora passada, a gente dizia que o 12 era múltiplo de 3 e múltiplo do 4. O 12 é múltiplo. Agora a gente está dizendo o contrário, dizendo que o 4 e o 3 é que é divisor do 12, certo? O 6 vezes 2 é 12. Então, tanto o 6 quanto o 2 é divisor do 12. Então, se você quiser saber se um número é divisor de outro, basta você obter uma multiplicação com um número que dê certo. Por exemplo, fazer um aqui de 56, por exemplo. 56. Opa, falei 56, escrevi 58. 56. Quais são os divisores de 56? Quem são? Então a gente poderia pegar isso aí e tentar dividir. Mas o 1 é 1 vezes 56 dá 56. O 2 também é, porque 56 dividido para 2 dá 28, né? Aí você vai ver o 3. O 3 não é o 4. Será que 4 é? Será que tem algum número que multiplica outro que dá... Será que 4 vezes algum número dá 56? Se tiver, o 4 é divisor. Então, agora a gente vai começar a chutar. Por exemplo, 4 vezes 12 é 48. 48 ainda é menor do que os 56, então eu posso aumentar aqui o 12. 4 vezes 13. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 52. Então, ainda falta um pouquinho, né? Agora, 4 vezes 14. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Olha aí, pessoal, o 14, ó. 4 vezes 14 dá 56. Então, o 4, ele é divisor do 56, né? E o 5, você faria o mesmo processo. O 6, será que o 6 é divisor? O 5, eu sei que o 5 não é, porque todos os números que são divisores que o 5 divide terminam com 0 ou com 5. E os 56 terminam com 6, certo? Então aqui a gente vamos obter aqui o 6, vamos ver o 6. Será que o 6 é divisor de 56? Agora, em vez de eu multiplicar, eu vou dividir. Porque se a divisão der certo, é divisor. 56 dividido para 6, aqui o 5 não dá, então já tem que começar do 56, né? Aí eu preciso da tabuadinha do 6. Ó, 6 vezes 8 é 48. 6 vezes 9 é 54. E 6 vezes 10 é 60. Então, ó, o 54 é menor do que o 56 e o 60 é maior. Então, não tem nenhum número, porque do 9 é menor e o 10 já passou. Então, não é divisor. O 7. Aí você ia ver se o 7 era ou não. Mas eu sei o quê? Por aqui, eu sei que o 14 é. Né? Eu sei que por aqui, eu sei que o 28 é, porque 2 vezes 28 dá 56. E o 1 vezes o 56, 56. Certo? Então, aqui alguns divisores do 56. Certo? Aqui, obviamente, você pode tentar ver os outros aí, por exemplo, o 12. Será que o 12 é múltiplo? Não é. Enfim, depois que você chega
aqui na metade aqui, aí fica fácil você descobrir quais são os divisores, né? Então, é basicamente isso. Você, para obter o divisor de um número, você ou divide ou você deve encontrar uma multiplicação que satisfaça a igualdade. Então, vamos agora aqui fazer um exemplo aqui sobre... eu vou obter aqui vamos obter aqui os divisores de 24. Então, quais são os números que dividem 24? O 1 divide, né? O 2 divide, porque 24 dividido para 2 é 12. O 3 divide, porque 3 vezes 8 é 24. O 4 divide, porque 4 vezes 6 é 24. O 5 divide, não divide. O 6 divide, 6 vezes 4 é 24. Veja, pessoal, depois que você obtém isso daqui, ó, esses dois números são vizinhos, né? 4 vezes 6 é 24. Então, os outros números que tem para frente aqui, você obtém ele multiplicando pelos números voltando aqui, ó. Por exemplo, o número que está aqui é o que multiplica o 3 e dá 24. Quem é? O 8. 3 vezes 8, 24. O número que está aqui é o que multiplica o 2, que dá 24. Quem é que multiplica 2, que dá 24? 12. 12 vezes 2 dá 24. E por último, qual é o número que multiplica o 1, que dá 24? O próprio 24. Então, a gente obteve todos os divisores do 24. Vamos obter aqui, agora, os divisores do 30. O 1 divide, 30 dividido para 1 é 30. O 2 também divide, porque 30 dividido para 2 é 15. O 3 divide, porque 30 dividido para 3 é 10. O 4 não divide. O 5 divide, porque 5 vezes 6 é 30. O 6 divide, porque 6 vezes 5 é 30. Ó, de novo, pessoal. Ó. Esses números aqui, 5 vezes 6, 30. Então, agora, para frente aqui, basta obter os números que multiplica os números voltando aqui, que dá 30. Quem é o próximo? É o 10, ó. Porque 10 vezes 30, 10 vezes 3 dá 30. Qual é o número que multiplica o 2, que dá 30? O 15. E por último, o próprio 30. Observe que no conjunto dos divisores sempre começa com 1 e termina com o próprio número, tá bom? Certo. Então eu obtive os divisores do 24 e do 30. Agora, quais são os divisores comuns? Quais são os divisores comuns a 24 e 30? Quem é? Então basta a gente ver aqui, ó. O 1 tá aqui também, beleza, o 1. O 2 está no do 24, está no do 30. O 2 também é. Tem que estar nos dois para ser comum, certo? O 3 está nos dois também, ó. O 4 só está no do 24. O 6 está nos dois. O 8 só está no do 24. O 12 só está no do 24. E o 24 só está no do 24. Então, são só esses aqui. Agora, pessoal, uma coisa muito importante. A gente estudou na aula anterior o MMC. Aqui a gente tem o MDC, que é o máximo divisor comum. Ah, o que é isso, professor? O MDC é o maior divisor, maior divisor comum ao mesmo tempo. E a gente escreve ele assim, ó, MDC. Qual é o MDC de 24 e 30? Então, você vai olhar os divisores que são comuns a eles e vai escolher o maior. O MMC era o menor, agora é o maior. Quem é o maior? É o 6. Então, o MDC é 6, certo? Só um minuto.
Então, pessoal, para obter o MDC, você escreve os divisores que são comuns ao mesmo tempo. Agora, eu acho que agora a gente consegue resolver aquela questão. Vamos lá. Subir aqui. Vou apagar um pouco essas coisas aqui. Eu acho que agora a gente vai conseguir resolver. Então, tem as balinhas de hortelã e de morango. Tem 45 de morango e tem 30 de hortelã. E ela quer separar em pacotes que caba a mesma quantidade o máximo possível, né? Então, pessoal, então o que é que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o MDC de 45 e 30, porque é a maior quantidade possível que eu posso dividir as 45 balas de morango e as 30 balas de hortelã. Então, eu vou calcular primeiro os divisores de 45, que sempre começa com 1. O 2 não é, porque 45 não é um número par. O 3 vezes algum número dá 45? Dá. 3 vezes 15, 45. O 4 não. O 5, sim. 5 vezes quanto dá 45? 5 vezes 9, né? O 6, não. O 7, também não. O 8, não. E o próximo é o 9. 9 vezes 5, 45. Veja, pessoal, que aqui já deu aquele resultado que a gente viu, ó. 5 vezes 9, 45. Então, qual seria o próximo número aqui? É o que multiplica o 3, que dá 45, que é o 15. E o último seria o 45. Certo? 15 vezes 3, 45. E 45 vezes 1, 45. Então, a gente já obteve os divisores de 45. Agora, vamos obter os divisores de 30. Sempre começa com 1. O 2 também, porque 2 vezes 15 é 30. O 3 também, porque 3 vezes 10 é 30. O 4 não, porque só olhar na tabela do 4 não tem 30. O 5, sim. 5 vezes 6 é 30. 6, sim. 6 vezes 5 é 30. Então a gente obteve aquele resultado, ó. 5 vezes 6 dá 30. Então, ó, o próximo quem é? É o 10, porque 3 vezes 10, 30. O próximo quem é? O 15, porque 2 vezes 15 é 30. E o último, o próprio número 30, certo? Qual é o MDC Qual é o MDC de 45? Qual é o MDC de 45 e de 30? Quem é? Então é o número que está aqui também, mas que seja o maior possível. Então a gente vai começar lá do final. 45 não está aqui. O 15 está aqui e também está aqui. Então pronto, é o 15, ó. Então, o maior número que divide o 45 e o 30 ao mesmo tempo é o 15, certo? Então, deixa eu descer um pouco mais aqui. Então, a gente já descobriu o MDC de 45 e de 30, né? E agora, o que a gente faz? A gente vai pensar o seguinte. Olha, eu consigo dividir as 45 balas de hortelã por 15, né? Então, vejo que 3 vezes 15 é 45 e que duas... Um minuto, vou apagar isso aqui. E que 2 vezes 30, ou 2 vezes 15, é 30, certo? Então, pessoal, a gente tem que 3 vezes
ou 15 é 45, e 2 vezes 15 é 30, né? Os pacotes de bala não precisam ser sortidos, não. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que do de morango, ela consegue fazer 3 pacotes, certo? Ela consegue fazer 3 pacotes com 15 balas, né? E aqui também a gente tem que ela consegue fazer 2 pacotes, né? Com 15 balas. Então, cada pacote vai ter 15 balas. E ao todo vai ter quantos pacotes? 3 mais 2, que é igual a 5 pacotes, certo? Isso considerando que os pacotes não precisam ser sortidos, tá bom? Se fossem sortidos, teria outra conta. Então é basicamente isso, pessoal. Então o MDC é só estudar um pouco, treinar, que a gente vai aprendendo. Então, bons estudos a todos e até a próxima.